Irmãos, a igreja do Brasil está sendo, eu creio que está sendo chacoalhada para que nós voltemos a falar do reino de Deus. E nós precisamos entender, irmãos, o que é o reino de Deus. Muitas pessoas estão na igreja, mas poucas pessoas estão no reino. Muitas pessoas estão na igreja, mas poucas pessoas entram no culto. Muitas pessoas ficam aqui no momento do louvor, mas poucas entram em adoração. O reino de Deus é uma esfera espiritual, irmãos, que muda tudo na sua vida. Quando você entende o que é o reino de Deus, você não vive mais para você. Você vive para Deus e ponto final. Então nós precisamos entender como nunca o que é o reino de Deus. E talvez você fale, Kennedy, parece heresia o que você está falando. Vamos lá, vamos lembrar de algo importante, irmãos. Vocês se lembram de Jesus na cruz? Tinha um ladrão do lado dele chamado Dimas. O ladrão falou o quê? Me permita ainda hoje estar contigo no... Quem lembra? O que o ladrão falou? No? Não. Ele falou no reino. Me deixa entrar no seu reino. E aí Jesus falou, ainda hoje você estarás comigo no paraíso. Paraíso e reino são diferentes. O ladrão não entrou no reino de Deus. Ele entrou no paraíso. Kennedy, qual que é a diferença? Paraíso fala de salvação. Fala de um nível raso. Você é salvo. Tudo bem. Mas tem uma esfera maior, que é o reino de Deus. O que seria o reino de Deus? O paraíso é você ir para o céu. O reino de Deus é você trazer o céu para a terra. Esse é o propósito da igreja na terra. Jesus não morreu na cruz para você ser salvo somente. Isso é o evangelho do reino, irmãos. É nós sairmos de um comodismo espiritual. Esse é o propósito dessa escola. Você pode chorar aqui, pode pular, pode cair debaixo da unção. Isso tudo é muito legal, mas você tem que sair daqui vivendo o reino de Deus. Você precisa sair daqui vivendo o evangelho do reino. Então vamos começar a entender o que é o reino de Deus. Cultura em latim, colere, significa cuidar, ok? Então cultura significa cuidar. Agricultura significa cuidar da terra. Puericultura significa cuidar de crianças. Culto religioso, né, no original é cuidar dos deuses. Então a palavra cultura tem a ver com cuidar, ok? Portanto, quem recebeu a autoridade da terra precisa estar na cultura de uma nação. Aí eu te pergunto, a igreja está na cultura do Brasil? O evangelho raso, nós precisamos avançar. Apenas 7% dos cristãos foram chamados para trabalhar em período integral no ministério. Então, somente 7% dos cristãos, Deus vai falar, larga o emprego e viva da obra. E o restante? Precisam viver o evangelho do reino de Deus, influenciar a sociedade com suas vidas, ok? Vamos para o próximo. Então aqui nós vamos ver a diferença de um evangelho raso para um evangelho do reino de Deus. Um evangelho raso, um evangelho somente da salvação, plantação de igrejas e quantidade, né? Isso está instaurado nos cristãos, irmãos. Né? Um dia eu estava conversando com um amigo meu, falando, eu estou na Manancial da Promessa, uma igreja que é bênção, nós fazemos missões, nós fazemos isso e tal. Ele, que legal, quantas filiais você tem? Ele não perguntou se meu pastor, ele é fiel à esposa dele, ele não perguntou, e eu falei isso para ele, eu falei, olha como a sua mentalidade está errada. Olha como você está pensando em quantidade, não em qualidade. Irmãos, a igreja não é uma empresa. A igreja ela não pode ser ortodoxa, como diz o Luiz Hermínio, ela tem que ser ortoprática. A Bíblia nos fala sobre influenciar as nações. E não se trata de quantidade, se trata de qualidade. A igreja está cheia de pessoas vazias. Então, irmãos, um evangelho raso é plantar a igreja, sair abrindo um monte de igreja. Enche a igreja, faz estratégia para encher a igreja. Não, nós temos que encher o reino. Então, plantação de igrejas e quantidade. O evangelho do reino fala de qualidade, transformação de vida. Missões evangelísticas, um evangelho raso. Você entrega um panfletinho lá, você já conhece a Jesus, faz a oração e acabou. Não, o evangelho do reino, missões apostólicas e proféticas. Você vai num lugar e domine o território. Você sabia que antes de abrir uma igreja em um local, a igreja deveria enviar apóstolos e profetas? Sabia que você não domina a região pelo natural, mas pelo espiritual? Jesus falou, seja feita a sua vontade assim na terra como... Ou seja, a terra é um reflexo do céu. Não adianta eu ficar falando de Jesus aqui e os demônios aqui roubando a semente. Vocês se lembram da parábola de Jesus?
Entendimento apostólico e profético, vocês vão ouvir isso mais tarde. Pregação do evangelho, então você só fica pregando, ó, Jesus te ama, olha, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, você é importante, só fica acariciando o seu ego. Não, o evangelho do reino é transformação social. O que você tem feito quando você sai da igreja? Salvação da alma, né? Então o importante é só a sua salvação. Não, o evangelho do reino fala sobre discipular nações, ensinar a palavra de Deus, sinais e maravilhas, né? Então fica ali só no mover, só naquilo. Não, tem mais, irmãos. Restauração ao propósito original, cura, libertação, a sua identidade, despertamento. E aqui isso para. Quando nós vemos o evangelho da salvação, fica na grande colheita, muitas pessoas sendo salvas, as igrejas cheias, mas sem transformação, e para por aí. O evangelho do reino tem algo a mais, avivamento. O que é avivamento? Transformação social. Ok? Então, irmãos, a igreja brasileira está nesse nível, evangelho de salvação. Qual que é o nosso desafio aqui? Subir uma montanha durante o dia, e nós transicionarmos para um evangelho espiritual, para um evangelho em um outro nível. Ok? Que evangelho é esse, querido? O evangelho do reino de Deus. Ok? O evangelho do reino de Deus. O que é isso? É você entender que Deus não espera o seu pastor se manifestar ao mundo. Deus espera que o seu pastor se manifeste à igreja. A Bíblia fala que o mundo aguarda a manifestação dos filhos. Quem é filho de Deus? Então é isso, irmãos. Então nós pensamos muito o que eu posso fazer aqui na igreja. Não, eu sou a igreja, o que eu posso fazer na sociedade. É essa a visão do reino de Deus, ok? Talvez nós que estamos aqui, somente uns 2 ou 3 Deus vai pedir, larga tudo e viva da obra. E o restante? Precisamos entender o evangelho do reino.